A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo. Quero já desafiar você a compartilhar o link dessa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Nós sabemos que muitas pessoas têm sido edificadas por esse projeto e muitas pessoas têm sido alcançadas também. E você pode ser um colaborador nesse sentido. Seja um missionário virtual. Mande aí o link nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e ajude essa mensagem a chegar ao maior número de pessoas possível. Em 1998, era lançado no Brasil um longa-metragem chamado Central do Brasil. A história de uma mulher, de uma professora, que escrevia cartas para parentes de pessoas longes, de pessoas que não sabiam ler e escrever. E essa história ela é muito interessante porque ela mostra a conexão, como que o trabalho daquela mulher era importante para conectar pessoas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se Deus escrevesse uma carta para você? Eu quero começar hoje aqui com você uma série muito importante de um dos livros mais transformadores na história da igreja. Eu estou falando, logicamente, da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero convidar você a vir comigo nessa jornada, para que nós possamos entender o que é essa carta e a importância dela na vida da igreja. Como que essa carta tem transformado a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Como que Deus tem falado ao coração de muitas pessoas. Então, eu gostaria de desafiar você a caminhar conosco por essa carta carregada de teologia, carregada de mensagens extremamente importantes, carregada do Evangelho. Então, nós vamos aqui hoje começar a ver essa carta. Romanos, a carta de Deus. Qual é a importância dessa carta na história da igreja? Deixa eu trazer para você aqui alguns dados, algumas pessoas que foram profundamente transformadas pelo poder do Evangelho, que foi usado através dessa carta. Eu gostaria de começar por o nome mais conhecido dessa carta, que foi transformado por essa carta, que é Agostinho de Hipona. De Romanos 5, Agostinho extraiu o seu ensino sobre o pecado original. Foi em Romanos que Lutero também aprendeu sobre a doutrina da justificação pela fé, nos capítulos 3 e 4. Sobre Romanos 9 a 11, Calvino fundamentou o seu ensino sobre a predestinação. Wesley encontra em Romanos 6 e 8 os argumentos sobre a sua ênfase na santificação. Karl Barth expõe a importância sobre a retidão de Deus com base em Romanos 1 e 8. Mas Romanos não foi apenas um objeto de estudo e de fundamento teológico desses importantes pensadores. A carta foi também instrumental na conversão e na caminhada de pessoas, na caminhada pessoal de muitos deles. Foi lendo Romanos 13 que Agostinho se converteu. Ele era professor de retórica e filósofo. Agostinho se afligia porque ele não conseguia compreender o problema do mal. Aliás, você consegue entender o problema do mal, você já resolveu isso no seu coração. Olha como que essa carta é importante. Olha como que essa carta, ela carrega um peso muito grande. Agostinho foi através dessa carta que ele conseguiu compreender melhor esse dilema do coração humano. Muito bem. Nós vemos também que essa carta, ela foi extremamente importante na vida de Martyn Lloyd-Jones, um pregador muito mais próximo de nós, um expositor britânico do século XX, onde ele pregou durante 13 anos. Ele expôs a carta aos Romanos durante 13 anos, todas as sextas-feiras. E todos esses sermões se transformaram hoje em um volume, em um livro de cerca de 14 volumes. Hernando Dias Lopes, pregador muito conhecido do Brasil, diz que a carta aos Romanos é muito mais do que uma simples carta, é um tratado teológico. É o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. John Stott considera Romanos uma espécie de manifesto cristão.
F.F. Bruce chama Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Guilherme Orr diz que, doutrinariamente, Romanos é o maior livro já escrito. Essa carta é extremamente importante. E eu gostaria de convidar você a olhar para essa carta. E nós vamos começar de onde se deve começar por uma carta, do início. E eu quero convidar você então ao início dessa carta. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. O autor de Romanos é o apóstolo Paulo. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. E provavelmente nenhum dos apóstolos plantou a igreja de Roma. É provável que essa igreja seja fruto do ministério de alguns judeus que haviam estado em Jerusalém nos dias de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio e encheu os discípulos e Pedro, pregando com autoridade, quase 3.000 pessoas se converteram. E naquela multidão dos que creram, Lucas diz lá em Atos 2:10, que ali estavam aqueles que vinham de Roma. Judeus prosélitos que haviam estado em Jerusalém naqueles dias e ouviram a pregação de Pedro. É provável que esses irmãos, agora que haviam confessado a Jesus, estivessem plantado a igreja de Roma. Então Paulo não é o fundador, o plantador daquela igreja, mas ele escreve essa carta para a igreja que está em Roma. Agora a pergunta é, por que é que Paulo escreve aos romanos? E nós precisamos responder essa pergunta, porque você não consegue entender a teologia de Romanos, você não consegue entender o evangelho, os conceitos elevados que Paulo está colocando nessa carta, se você não compreender o porquê que o apóstolo escreve essa carta. Para quem ele escreve? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas razões? Então é importante nós respondermos por que é que Paulo escreve aos romanos. Paulo escreve aos romanos quando ele está na sua terceira viagem missionária pela Ásia. Ele está no fim da sua terceira viagem missionária e ele então já tinha plantado várias igrejas na Ásia. Ele agora tinha o desejo de ir pregar o evangelho onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Paulo é um pregador do evangelho em terras onde Jesus ainda não foi anunciado. Romanos 15:20 diz assim o apóstolo: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estive edificando sobre alicerce de outro. Paulo tem um propósito na sua missão. O seu apostolado tem uma característica muito importante. Ele prega o evangelho onde ninguém ainda passou anunciando o evangelho. Ele é um desbravador do evangelho. Ele é um arauto do evangelho de forma inédita. Então ele tem o desejo de ir para a Espanha. Ele está na Ásia e ele quer ir para a Espanha. Quem é que está no meio do caminho da sua viagem? Quem é que está no meio do trajeto? Exatamente, a igreja de Roma. É por isso que ele escreve essa carta para a igreja de Roma. Veja, Romanos 15:23, mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Esse era o plano de Paulo, passar em Roma, ser edificado pelos irmãos, edificar os irmãos e conseguir com que aqueles irmãos financiassem a sua viagem até a Espanha. Então este é Paulo, ele é implacável na pregação do evangelho. A palavra de Deus na vida dele é como está em Jeremias 23:29, ela como fogo que arde no seu peito. Paulo considera pregar o evangelho como uma dívida que precisa ser paga. Assim como uma dívida precisa ser entregue ao verdadeiro dono, assim o evangelho de Deus que havia recebido por Paulo deveria ser entregue a todo homem. Por isso ele diz em Romanos 1,14, eu sou devedor, eu tenho uma dívida, tanto para com gregos, quanto para com ignorantes, para com bárbaros, tanto para com sábios, quanto para ignorantes. Como Paulo pretendia passar em Roma, no caminho para a Espanha, ele então envia uma
carta para ir na sua frente, para preparar a igreja para recebê-lo. E Paulo aproveita para explicar nessa carta alguns pontos com relação ao evangelho que ele pregava. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido você para conhecermos um pouco mais dessa carta maravilhosa. Eu quero convidar você para que nós possamos ler o texto. Romanos 1, de 1 a 7. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Geralmente nós achamos que as introduções e apresentações das cartas são a parte de menor importância. Geralmente quando nós lemos uma carta de Paulo, por exemplo, nós queremos ir logo para o meio da carta, logo para aquela parte que é mais carnuda da carta, onde nós entendemos que há os maiores conceitos, os conceitos mais elevados que o apóstolo está ensinando. Nós precisamos entender que não existe nenhuma parte da Escritura que é menos importante do que a outra. A introdução de Romanos está carregada de informações preciosas, e se você não entender o que está escrito aqui, na introdução da carta aos Romanos, você perde completamente o evangelho. Porque aqui Paulo já começa a lançar os alicerces de doutrinas elevadas que ele vai falar mais à frente na sua carta. Então é importante que nós entendamos o que Paulo está dizendo aqui no início da sua carta. Paulo, obviamente, começa a carta se identificando. E ele começa, a primeira palavra da sua apresentação é Paulo. Ele se apresenta com seu nome grego e apenas essa palavra, ela já está carregada de significado, porque aqui ele se apresenta não como Saulo de Tarso, mas como Paulo, o apóstolo dos gentios. Ouça o que ele diz de si mesmo. Filipenses 3, 4 a 6. Bem eu que poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o Saulo, esse era o homem da qual vivia antes de ter o encontro com Cristo no caminho para Damasco. Paulo não se apresenta como esse homem. Ele diz que ele era assim, era ele. Atos 8, 2 a 3. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão. Perceba que este aqui era Saulo. Saulo era um homem ímpio. Saulo era um homem que perseguia a igreja de Jesus. Saulo foi alguém que consentiu na morte do diácono Estevão. Saulo era alguém que estava completamente perseguindo a igreja de Cristo. Veja Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse era Saulo. Esse homem que era um perseguidor do Senhor Jesus, um perseguidor da igreja. Ele era um homem extremamente zeloso. Ele era um judeu, um israelita genuíno. Ele era hebreu de hebreu, como ele diz. Segundo a lei, quanto à lei, ele era fariseu. Ele era extremamente zeloso. E por ser zeloso, perseguia a igreja de Jesus. Ele não se apresenta assim. Esse não é o homem que está escrevendo Romanos. Não é. Ouça o que Jesus diz sobre ele, sobre Saulo. Atos 26, 14.
Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. No caminho de Damasco, Jesus chama Saulo de perseguidor, de rebelde, como um touro que não quer ser amansado. Este era Saulo. Ele nasceu assim, ele cresceu assim, ele viveu assim, mas ele não morreu assim. Um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus de Nazaré, que transformou Saulo em Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse é o homem que está escrevendo Romanos. Paulo, o apóstolo de Jesus, o apóstolo dos gentios. Ele não se apresenta como Saulo, mas como Paulo, o seu nome grego, o nome em que ele tomou para si para pregar o evangelho. Veja como ele se apresenta aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, um homem que antes se orgulhava de ser uma das maiores promessas entre os fariseus, tendo como mestre ninguém menos que Gamaliel, o grande mestre da sua época, um homem que se considerava extremamente zeloso diante de Deus e irrepreensível perante a lei. Ouça, meu irmão, preste atenção, Paulo se considera irrepreensível quanto à lei, zeloso. Esse homem era uma promessa no judaísmo, esse homem tinha tudo para ser um gigante no judaísmo. Mas veja o que acontece com ele. Veja o que acontece quando Cristo encontra um homem. Veja quando Cristo cruza a estrada da vida de alguém. Ele transforma essa pessoa de forma poderosa e extraordinária. Veja o que Paulo diz. Ouça o que ele diz quanto ao seu futuro promissor que ele tinha no judaísmo. Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada da fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Este é Paulo. É assim que ele se apresenta aos romanos, o homem que prefere perder tudo para ter a Cristo, um homem que abandona uma carreira brilhante e promissora no judaísmo para se tornar um servo, alguém que abre mão de ser reconhecido como o Senhor do Sinédrio de Jerusalém para ser servo de Jesus de Nazaré. Paulo, servo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta aos romanos, é assim que ele quer ser visto pelos romanos, servo de Jesus. Eu não posso deixar de perguntar a você, meu querido irmão, você é servo de Jesus? Você é servo de Cristo? O quanto ser discípulo de Jesus tem custado para você? Porque se o evangelho não tem custado nada para você, você precisa fazer uma pergunta para você. Se o que você crê é realmente o evangelho. Se seguir a Cristo não tem te custado absolutamente nada, você precisa responder uma pergunta. É Jesus quem você está seguindo? Quando você tem que escolher entre Cristo e a sua carreira, quando você tem que escolher entre Cristo e todo o seu projeto de vida, quem você escolhe? Paulo tinha um projeto de vida. Ele provavelmente seria um dos homens mais conhecidos do judaísmo, se ele continuasse naquela vida. Se Cristo não tivesse aparecido na vida dele, ele teria sido com certeza um dos homens mais brilhantes da história, como ele é. Mas ele não seria servo de Jesus. E ser servo de Jesus, isso muda tudo, isso transforma todas as coisas. Veja, ele era servo de Jesus. Se servir a Cristo não tem te custado tudo, então você está se enganando e Cristo nunca foi o seu Senhor. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Esse é o desafio de Cristo. Paulo continua sua apresentação aos romanos. Ele diz: Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Perceba que ele é um servo com uma função muito clara. Ele é chamado para ser apóstolo. Paulo não colocou um turbante na cabeça, um chapéu na cabeça, abriu uma igreja, botou uma foto sua na placa da igreja e se nomeou, auto-intitulou apóstolo de Jesus. Não. Ele foi chamado para ser apóstolo. Atos 9,15, mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 22:21, mas ele me disse, palavras do apóstolo Paulo, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo é alguém enviado pelo Senhor, não apenas isso. Paulo sabe que o Senhor o chamou para ser apóstolo, um mensageiro, um plantador de igrejas. Se você chamasse Paulo para o grupo de louvor, ele diria, me desculpe, eu sou um plantador de igreja, eu sou um apóstolo. Se você dissesse para Paulo que o nome dele seria indicado para concorrer ao diretor da convenção, ao presidente geral da igreja, Paulo diria, Deus abençoe vocês, Deus abençoe aqueles que administram o povo de Deus, mas eu sou um apóstolo, eu fui chamado para ser apóstolo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele sabia para o que Deus o havia chamado. Paulo sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer. Paulo é um apóstolo, um mensageiro enviado com uma mensagem, separado para o evangelho. Ele não é um coach, ele não é um apóstolo do movimento, ele não é um piadista gospel, ele não tem uma mensagem para agradar seu público, ele foi separado para o evangelho de Deus. É o evangelho que corre nas suas veias, é o evangelho que é a sua mensagem. 1 Coríntios 2, 1-5, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem não é minha pregação, e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Evangelho é a mensagem central do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 1, 22-24, porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É o Evangelho. Esse é o coração do Evangelho para Paulo, Cristo e Cristo crucificado. Não tem Jesus te ama e você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não tem campanha de libertação na sexta-feira. Não tem 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Era isso que os judeus queriam, sinais. Mas Paulo diz, eu fui separado para o Evangelho. E ele é manifestado em Cristo na cruz. Vocês precisam entender porque Cristo teve que morrer numa maldita cruz. Esse é o evangelho que Paulo prega. E ele está explicando isso aqui no início da carta. Ele já está dando o tom da sua carta. Ele está dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Evangelho esse a qual Deus, evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não inventei o evangelho, eu não criei o evangelho, eu entreguei o evangelho que recebi. Esse evangelho que eu anuncio a vocês já havia sido prometido por intermédio dos profetas no Antigo Testamento. Eu só estou falando com vocês de algo que Deus já tinha me dado, de algo que pertence a Deus. Eu não criei isso, eu não inventei isso. Não é uma nova doutrina, não é um novo pensamento, não é um novo conceito filosófico. É o evangelho de Deus, que Deus havia prometido por intermédio dos profetas. Deus já havia dado, Deus já havia prometido
que enviaria o descendente de Abraão, por meio de quem abençoaria todas as famílias da terra. Deus havia prometido que enviaria o descendente de Davi, que se assentaria no trono para sempre. Deus havia prometido que daria um menino, um filho que seria o pai da eternidade, o príncipe da paz, que seria Deus forte. Esse é o evangelho que Paulo prega. A mensagem não é sua, é a mensagem do evangelho na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo não começa apresentando, começa a sua carta apresentando o principal assunto da sua carta. O evangelho de Jesus Cristo segundo os profetas, segundo o Antigo Testamento. Não é como o evangelho de Jesus Cristo segundo os mormons, é segundo os profetas, segundo o Antigo Testamento, segundo os homens inspirados por Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Paulo diz ainda que esse Jesus Cristo é filho de Deus. Ele não é filho de Maria. Ele não é filho de Maria, mãe de Deus, como no catolicismo. Esse Jesus não é um profeta como no judaísmo ou no islamismo. Não é Jesus espírito de luz como no espiritismo e no docetismo. É Jesus, filho de Deus, em termos de divindade, a segunda pessoa da Trindade. Paulo diz que o evangelho, em termos divinos, ele é Jesus Cristo, o prometido no Antigo Testamento, aquele de quem os profetas falaram. Em termos humanos, ele é o descendente de Davi, o legítimo rei dos reis e senhor dos senhores. O trono pertence a ele, pois todo o poder lhe foi dado dos céus e na terra. Ele é o rei do seu povo e senhor dos senhores de seu Deus. A sua lei não passa, seus mandamentos não mudam. Ele é o verdadeiro homem segundo o coração de Deus. Paulo diz que ele é designado filho de Deus com poder. Ele é poderoso, ele é santo, ele ressuscitou dos mortos. E Paulo conclui dizendo que aqueles crentes em Roma foram chamados para serem de Jesus Cristo. Paulo diz que por sua causa, por causa de Jesus, eles são amados de Deus, alvos do amor de Deus, chamados para serem santos. Meus irmãos, Paulo está escrevendo essa carta para aqueles crentes de Roma. Paulo está dizendo para ele: meus irmãos, eu fui chamado para ser apóstolo, fui separado para o evangelho, eu tenho pregado o evangelho de Jesus, o evangelho segundo os profetas. Eu tenho falado que esse evangelho é Jesus Cristo, o Nazareno. E vocês foram chamados para pertencerem a Jesus. Vocês foram chamados para serem amados por Jesus. Vocês são amados por Deus por causa de Jesus Cristo. Paulo está escrevendo para uma comunidade de pessoas que pertencem a Jesus, uma comunidade de pessoas que pertencem a Deus, que são amados por Deus. Preste atenção, essa carta não é escrita para todas as pessoas de Roma, essa carta não é escrita para todos os romanos, é escrita para todos aqueles que são de Jesus Cristo, que pertencem a Jesus, para todos aqueles que são amados por Deus, que foram alcançados pelo poder do seu evangelho. Perceba que no verso 7, essa carta é para todos os amados de Deus. Quem são esses? A resposta está no fim do verso 6. São todos aqueles que foram chamados para serem de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo? Você é alvo do amor de Deus? Você que foi chamado para ser de Jesus Cristo, tem vivido em santificação? Então Romanos também foi escrita para você. Você conhece o Evangelho de Deus? Você sabe quem Jesus Cristo é? Você sabe que Ele é o Filho de Deus? Você sabe por que Ele teve que morrer na cruz do Calvário? Eu quero desafiar você a nos acompanhar nessa série. Meu irmão, você entende a doutrina da justificação pela fé? Seja muito honesto agora diante de Deus. Você entende a doutrina da justificação pela fé? Você conhece a doutrina da imputação? Você sabe responder
Por que é que Jesus teve que morrer numa cruz? Por que é que Deus simplesmente não estalou os dedos e perdoou todos os pecados dos homens? Com muita sinceridade no coração, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu arrisco a dizer que a maioria dos cristãos dos nossos dias não conseguem responder essas perguntas. Isso é um mau sinal, porque isso significa que a fé que essas pessoas têm não está fundamentada na verdade, não está fundamentada em quem Cristo é e o que Ele fez em sua obra poderosa. É uma fé na fé. E fé na fé, meu irmão, é fideísmo. Fé na fé, até Satanás tem. Você não tem como exercer fé num negócio que você não entende. Se você não consegue entender o Evangelho, se você não consegue responder ao Evangelho, você precisa se perguntar que tipo de fé você tem, que tipo de Jesus você está seguindo. Eu quero desafiar você a nos acompanhar nessa jornada por Romanos, porque Romanos foi escrita para que nós pudéssemos compreender essas coisas. É palavra de Deus. Eu digo para você, coragem. Tenha coragem de enfrentar as respostas que Deus tem para a sua vida. Abra o seu coração e ore ao Senhor para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Porque esta carta é uma carta de Deus para você. É uma carta de Deus para a sua vida. Eu quero desafiar você a nos seguir nessa jornada por Romanos. Eu gostaria de orar por você nesse momento, então, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos impactados por esta carta, que é Sua palavra, pelo Evangelho que ela contém, para que nós possamos, meu Deus, ser cada dia mais transformados, segundo, meu Deus, a beleza da Tua graça. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, ilumina nossa mente. Ó Senhor, não queremos mais ter, meu Deus, uma fé superficial, mas queremos mergulhar, Senhor, nas profundezas da Sua graça e conhecer ao Senhor na intimidade de quem o Senhor é, segundo as Escrituras. Então, Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero desafiar você para que nós possamos estar nos encontrando novamente na próxima terça-feira, às 20 horas. Por favor, em nome de Jesus, desafio você a estar aqui. Quero desafiar você também a ser um parceiro desse projeto. Você já faz parte aqui do nosso Amigos da Missão? Está aparecendo aqui embaixo um QR Code, todas as informações que você precisa para ser um parceiro do nosso programa. O desafio está lançado, por favor, nos ajude nesse processo, ele é muito importante. Amém? Eu quero convidar você também para participar agora conosco do programa Conexão Feminina, com a diaconisa Mariluze e as suas convidadas. Tá bem? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nós nos vemos aqui, se Deus quiser, na próxima semana, em nome de Jesus.